Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o estruturalismo, que é uma corrente linguística, uma das primeiras correntes mais científicas da linguagem, que surgiu no século XX, principalmente no começo até a metade do século XX, lá na Europa, principalmente na Suíça, em Genebra, com a obra do Ferdinand Saussure, chamado Curso de Linguística Geral. O estruturalismo trabalha com a ideia de língua enquanto sistema, mas o que é um sistema? Sistema, se vocês procurarem no dicionário, está muito relacionado a um conjunto de elementos que está organizado intelectualmente, ou seja, é como se houvesse uma organização que obedecesse a certas leis, a certos princípios. Então, o objetivo da linguística, da ciência da língua, é descrever esse sistema. A, a, apesar de a noção ser sistema, o nome estruturalismo vem de estrutura. A estrutura seria o modo como o sistema está arranjado. Sussi em si não fala sobre estrutura na sua obra. Isso vai aparecer mais para frente em outros autores. Que é a Susi, ele veio para meio que definir os termos e esclarecer essa ciência da linguagem, mas analisar como ela se estrutura veio mais tarde. Bom, o sistema é meio que como se fosse a forma. Então é algo que existe, é a forma, se a gente pensar em conceitos mais filosóficos, e ele se externaliza, ou seja, ele é colocado em uso de diversas formas. Pode ser por fala, por escrita, por sinais. Então é como se o sistema fosse a forma, o sistema língua, né, fosse a forma e a substância a fala. Então a gente vai ver muito em Susi a ideia da dicotomia, que é a divisão lógica de um elemento em dois, de um conceito em dois, e esses dois sendo opostos, basicamente. É porque no curso de Linguística Geral, o Saussure coloca que trabalhar com separações de modo mais analítico é importante porque os conceitos são muito complexos. Então, a análise iria ficar confusa, mas não só isso também, se a gente não faz essa separação, muitas outras ciências quereriam entrar no estudo da linguagem. E ele não quer isso. A ideia do Saussure é o princípio da imanência, que é estudar a língua em si mesma, ou seja, sem fazer alusão a aspectos externos à língua, sei lá, aspectos sociais, culturais, históricos, e por si mesmo. Então você vai usar a língua para falar dela mesma, tá? É, então vai começar basicamente com o curso de Linguística Geral, que foi publicado em 1916. A gente disse que é de autoria do Sussi, mas na verdade é um conjunto de anotações que os alunos dele fizeram de três cursos que ele deu. Foi o Charles Bailey que fez a organização, que fizeram a organização do livro. O Charles Bailey e o Albert Secheray, que eram dois alunos de Sussi. Eles organizaram as anotações que eles próprios fizeram das aulas dele e compilaram no livro. Então, basicamente, o que a gente tem são essas anotações dos alunos dele, embora depois tenham achado alguns escritos do próprio Sussi. Então, como eu falei, o Sussi vai trabalhar muito com a ideia de dicotomias. Então, as dicotomias que vão aparecer na obra são língua e fala, forma e substância, significado e significante, arbitrário e motivado, paradigma e associação, sincronia e diacronia. Vamos primeiro trabalhar com o primeiro deles. Sussi vai colocar que a linguagem é um objeto muito complexo. E por ser muito complexo, ela poderia ser usada para diversas coisas, de diversas formas diferentes. Ela seria multifacetada e heteróclita, nas palavras dele. Então, é preciso analisar as partes. E o que é que constituiria a linguagem? Para Sussi, haveria duas faces como se fosse uma folha de papel mesmo, assim, que elas não pudessem ser separadas, que seriam faces interdependentes, que é a língua e a fala. A língua é um objeto social
ele vai colocar que é como um tesouro que fosse depositado na cabeça do falante pela aquisição da linguagem. Então, a língua é um fato social, uma convenção que a sociedade estabeleceu. E já a fala é a emissão individual dessa externalização vocal. Ou seja, as pessoas falam algo por uma vontade própria. Só que elas usam dessa língua que está na cabeça delas. E ela tá na cabeça delas, mas na verdade entendam que as pessoas, como fazem parte da sociedade, a língua está na sociedade. Então, embora todos tenham a língua, a língua só existe de forma perfeita, com todos os seus aspectos, quando se olha o todo social, tá? Então, a língua, ela é social, ela é considerada a essência da linguagem, porque, veja, o que é essência? Significa que para ter linguagem tem que ter língua, mas não precisa ter necessariamente fala, porque, como a gente viu, a fala é substância, e a substância pode ser externalizada, é uma externalização que pode ser de diversas formas. Então, a fala é um acidental, acessória, e a língua é essencial. Essa é a primeira grande definição. E aí, por a língua ser social e ser a essência da linguagem, então ela é necessariamente o objeto de estudo da linguística. Então a linguística deve se preocupar mais com a língua do que com a fala. A ideia de fato social ela é da sociologia, né? Mas ele pega emprestado aqui e eu nem lembro dele citar o Durkheim. Acho que é o Durkheim que fala disso. Tá. Então, se a gente pode fazer uma associação entre a língua e a forma e a fala e a substância, como a gente já fez ao longo da explicação. Mas a língua, agora a gente vai focar nela, é dividida, é um sistema, como a gente viu, mas é um sistema de quê? É um conjunto de quê? Que elementos são esses que compõem a língua? Susi vai dizer que a língua é um sistema de signos. E o que é signo? De uma forma bem simplista e não necessariamente correta, é a associação entre uma palavra e um som e um sentido. Então, quando alguém fala árvore, vem na sua cabeça a imagem de uma árvore. Então, essa associação entre o som e o sentido forma um signo na sua mente. Então, quando a gente forma signos na nossa mente, não necessariamente a gente está colocando a coisa que existe no mundo na nossa cabeça, mas é uma representação mental, psíquica. É quase uma abstração. A gente abstraiu a ideia do som e abstraiu o sentido. Por quê? Porque se você ouvir diversas pessoas diferentes falando a palavra árvore, todas elas vão falar de uma forma diferente. Seja a altura, seja uma mais grave, outra mais aguda. Da mesma forma, existem vários tipos de árvores no mundo, mas você consegue apontar para várias árvores diferentes e dizer, isso é uma árvore. Então, na verdade, o que acontece é meio que uma abstração que você faz do conceito de árvore, que fica na sua cabeça junto a uma abstração do sentido, do som, que também é associado a isso. Só que eu estou usando a palavra abstração, mas não é uma abstração. O Susi disse que o signo em si não é uma entidade abstrata, é uma entidade real, psíquica. Então, ela na verdade está na nossa mente. A gente pega um conceito, coloca na mente, o signo está na nossa mente. Então, ele existe, está no cérebro. E ele usa para comprovar isso as pesquisas do Paul Broca sobre os problemas, a lesão que teve, né, no lobo frontal, na área 44, 45, que ele chama de terceira circunvolução frontal esquerda. Mas, enfim. O signo, então, também é uma entidade complexa, como a gente viu, formada de som e sentido. O Susi vai chamar esse som, que na verdade não é som, né? É uma abstração, que pode ser uma palavra, as letras, o sinal, no caso de uma língua de sinais. Mas vai chamar de significante ou imagem acústica. Então, é uma imagem que a gente cria pela acústica do som, por exemplo, mas também poderia ser por palavras, as letras da palavra e os sinais. Mas o significante seria isso. Já o significado seria esse sentido que a gente coloca na nossa mente, que também é chamado de conceito. Então, o signo é
é formado de conceito e imagem acústica, ou significado e significante. Esse signo, para Saussure, ele é arbitrário. O que significa arbitrário? Quer dizer que não existe uma relação entre esse som e esse sentido. Por exemplo, não tem nada na palavra árvore que você olhe para ela e você enxergue uma árvore ou algo parecido com uma árvore. Então, é tudo a gente concordou como sociedade que seria assim. Então, por exemplo, isso daqui é uma garrafa, mas a palavra garrafa não tem nada relacionado a isso. As cadeiras, por exemplo, elas poderiam ser chamadas de sentador, mas elas não são. Então, porque a gente fez uma concordância arbitrária sobre o que seria uma cadeira, tá? Só que existem alguns signos que não são totalmente arbitrários. Um exemplo são as onomatopeias, que são a representação escrita do som, então ela tem uma motivação para ela. E também tem outras palavras que têm o que ele chama de motivação relativa. O que é isso? Por exemplo, a palavra 20 é arbitrária, não tem nada nela que se refira ao número, né? Mas a palavra 19 tem 10 e 9, 19, então é um 10 e um 9. Ou seja, tem uma motivação relativa aí. Então a gente tem mais essa outra dicotomia. Os signos, eles não são ditos sozinhos. Se você olhar a fala é uma cadeia linear. Ou seja, a gente vai dizendo uma coisa depois da outra, como se fosse numa linha. E esses signos estão relacionados de alguma forma para as frases serem ditas. As frases têm meio que uma estrutura por trás, por isso que o nome é estruturalismo. Essa estrutura, a relação entre os signos ocorreria por dois processos para o Saussure, que seria o paradigma e a associação. Ele não fala de sintagma até onde eu sei, ele usa só a associação, mas também é chamado de sintagmática, relação sintagmática e relação paradigmática. O paradigma é um tipo de relação que acontece em ausência, que o pessoal usa em latim, né? Que é in absentia. O paradigma se refere à seleção das palavras que a gente faz para colocar numa frase. Então, uma frase como a menina comeu o bolo, poderia ser a menina, poderia ser ela, poderia ser a jovem, poderia ser a mulher, que são palavras que têm relação entre si e poderiam caber ali. Mas você escolhe uma delas e coloca naquele local. E quando você escolhe uma delas, as outras são removidas, ficam ausentes. Então, esse processo de seleção do signo para entrar na frase é uma relação paradigmática. É como se fosse o eixo Y de um gráfico em que a gente tem o eixo X e o eixo Y. Então, no eixo Y fica meio que uma palavra em cima da outra. E aqui você escolhe e aqui fica na frase e as outras ficam fora. Já a relação sintagmática é a relação entre dois signos. Então, por exemplo, a menina. Então, o a e a menina, os dois estão na frase. Então, é uma relação em presentia, ou seja, em presença, que duas palavras se relacionam entre si, tá? Então, como as duas estão lá, elas estão estabelecendo uma relação. Se fosse no plural, seria as meninas. As duas frases ficariam no plural, ou seja, é uma relação sintagmática que está ocorrendo ali, tá? E esses signos, essa ciência linguística que analisaria os signos, as relações entre eles paradigmáticas ou associativas, ela poderia ser feita de duas formas, seja de forma sincrônica ou diacrônica. Sincronia se refere ao estudo de uma fase da língua. Então, se você está descrevendo a língua agora, você está descrevendo o momento presente, analisando a estrutura, como é que ela está agora, tá? É como se você tivesse num jogo de xadrez. Para o Saussure, uma pessoa que chega naquele jogo, ela chega e olha aquela partida. Ela vai olhar o tabuleiro, ela vai saber o que é que está acontecendo ali. Ela vai saber, ó, esse cara está perto de ganhar. Ela não precisa saber todos os movimentos que os jogadores fizeram para chegar até ali. Ela só precisa olhar e saber e descrever o que é que está acontecendo ali para ela saber para saber o momento presente. A diacronia é o estudo da evolução dos signos da língua, né? Então, como uma forma passou de um modo até o outro. E isso é uma relação que é na língua. Então, provavelmente é algo relacionado às relações associativas ou a relação entre som e sentido dos signos. Por quê?
Porque o Sucy fala que mudanças sonoras só atingem a fala. E como a fala é acidental, acessória e individual, não, a fala em si não afeta a língua. Por quê? O indivíduo tem poder sobre a fala, então ele poderia sofrer alguma alteração no modo como fala. Só que isso não altera o modo como a língua está na cabeça dele, porque ele não tem um poder individual para alterar a sua língua. A alteração da língua, de novo, teria que ser no social. É por isso que isso se considera que mudanças na língua são mais inconscientes e espontâneas, porque o indivíduo não tem poder sobre elas, necessariamente, embora ele tenha concordado, ele, entre aspas, né, a sociedade concordou que a língua seria desse jeito, que embora seja arbitrário, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, ou se fala então que o estudo da sincronia a gente poderia chamar isso de uma linguística estática, um momento estático da língua. Então, se você estudar o século XIX, ainda vai ser sincronia, porque você está descrevendo um determinado momento. Mas se você analisar a mudança do 18 até o século XXI, aí é diacronia, que aí seria o estudo evolutivo da língua, tá? Tá, isso, beleza. Agora a gente vai dar uma olhada num. Tá, arbitrário, motivado. Ah, sim, uma coisa interessante é que essa relação entre arbitrário e motivado não é algo que o Sucy trouxe, assim, inventou. É uma discussão que vem desde a Grécia, se esse conhecimento que a gente tem das palavras e das coisas tem uma relação natural com as coisas, a das palavras tem uma relação natural com as coisas, ou é arbitrário. As pessoas os pessoal que estudava isso antigamente era chamado de convencionalista, as pessoas que acreditavam que era tudo uma convenção, era arbitrário, e os naturalistas, que acreditavam que existia uma relação natural entre as palavras e as coisas. Tá? Ah, certo, acho que é isso. Beleza. Agora a gente vai falar sobre a outra vertente do estruturalismo que se desenvolveu nos Estados Unidos. Na Europa a gente teve a escola de Genebra, que é onde o Sucy nasceu, a de Praga e a de Copenhague. A escola de Genebra e de Praga focaram mais, assim, tentaram estender essa noção de sistema funcional, da relação, de como o sistema é colocado em uso. Já a escola de Copenhague, principalmente pelo Helmsley, focou muito na ideia de estrutura em si mesmo, nesse estudo imanente. Nos Estados Unidos, uma figura que ficou muito conhecida foi o Leonard Bloomfield, que ele descreveu, ele começou a estudar e praticar um método que é chamado de distribucional, que é um método de pegar os constituintes da frase, por exemplo, sujeito, verbo, objeto, e distribuir os dados que ele observa como se fosse nas gravações. Se chama corpus, corpora, que é o plural, mas é como se fossem gravações da voz ou textos, mas o material linguístico em si, entendeu? Que foi feito por alguém, ou dito ou escrito por alguém. É chamado de corpus. Então, seria que meio que pega esse corpus e distribui nas constituintes, que seriam esse sujeito, verbo, objeto. Esse método ele é considerado mecanicista e taxonômico, porque é quase como um trabalho robótico, assim, de você analisar uma língua e descrever os seus constituintes. E classificá-los, basicamente. É uma ciência classificatória. E ele bebe muito do behaviorismo, porque é uma tendência positivista da época, né? Dessa ideia de ciências empíricas, de focar só no que de fato é realizável, nas coisas que existem. Assim como o behaviorismo foca muito no comportamento em si, não olha muito para a mente, que naquela época era algo mais abstrato. O estruturalismo americano do Bloomfield também fazia isso, só que no caso da língua. Então era meio com objetividade científica que ele estava tentando dar. E aí como era esse método? A análise era por níveis. O que são níveis? Então, se você pega uma frase é formada de palavras e palavras são formadas de sons. Então, o primeiro nível seria o nível dos sons, que era a fonologia, que
para o Bloomfield, tem que ser o primeiro a ser descrito, porque seria a base da frase, né? Seria, se você for decompondo, você vai chegar nos sons. E aí você descreve os sons da língua, e depois você passa para descrever as palavras e depois, por fim, as frases. Nesse processo, você só poderia ter uma teoria que analisasse a frase, depois que tivesse uma teoria que analisasse as palavras e depois que tivesse uma teoria que analisasse os sons. Então é meio que um processo de escadinha mesmo. E ele é um método que é objetivo. E por ser objetivo, ele queria analisar coisas que pudessem ser sistematizadas. Como a semântica, ou seja, o estudo do sentido, era algo que não era tão bem delimitado naquela época, ele ficou de fora da análise do Bloomfield, que tendia a focar muito em fonologia e morfologia. Mesmo a sintaxe era meio que deixada de lado, assim, um pouco. Não era tão aprofundado. E, como eu comentei, ele trabalhava com corpos de dados, ou seja, ele capturava o som de alguém falando, alguns textos, e esse método de pesquisa é chamado de indutivo, ou seja, ele parte de uma grande quantidade de material para tentar chegar a alguma generalização. Meio que tentar encontrar padrões ali naqueles métodos. E encontrando padrões, ele tenta descrever, primeiro, os constituintes, que esse método é chamado de análise dos constituintes imediatos, ou seja, esses constituintes seriam formados de outros constituintes. Basicamente é isso, é a ideia dos níveis que eu comentei ali em cima. Então, você seria identificar nos corpos quais seriam esses constituintes. Olha lá, o que é artigo, o que é verbo, o que é adjetivo. Então, você vai fazendo essa classificação, distribuindo em caixinhas, basicamente. E depois você vai entender, depois de você descobrir as caixinhas em que você coloca as palavras, você vai começar a identificar as leis que estão por baixo dessas combinações. Então, um artigo se junta com um nome e se juntando, ele forma um sintagma ali. Então, esse é o processo, o método do Bloomfield, o método estruturalista americano. Mas ele não foi a única pessoa do estruturalismo americano a ficar famosa. A segunda foi o Edward Sapir. Ele, ao contrário do Bloomfield, que pegou muito da psicologia behaviorista, o Sapir trabalhava muito com a antropologia, ou seja, o estudo das culturas, o estudo das sociedades humanas. E para o Sapir, a estrutura linguística tinha que ser relacionada, confrontada com a estrutura cultural das sociedades. E aí vem uma hipótese muito famosa, que hoje já é meio desbancada, porque o pessoal já notou que é mentira, que é a hipótese do Sapir-Whorf, que era o Whorf, eu acho que, se eu não me engano, era o orientando dele. Ou era o orientador, eu não lembro. De que a língua equivale à cultura. Basicamente seria isso. Então, para cada cultura do mundo, teria uma língua. Então, as línguas são diferentes do mesmo modo que as culturas são diferentes. Inclusive, para o Skinner, que é um behaviorista, ele comenta em uma entrevista que deu sobre comportamento verbal, que ele considera a linguagem como o ambiente, que seria a cultura em si. Então, tem uma certa aproximação aí, embora eu ache que não intencional. Não é algo que foi pensado, essa relação entre os dois. Mas além dessa diferença de que cada língua equivale a cada cultura, eles vão mais longe e vão dizer que uma sociedade enxerga o mundo diferente de outra. Então, se uma sociedade tem uma língua, essa língua molda a visão de mundo da sociedade. E aí, por outra sociedade ter uma língua diferente, a outra sociedade veria o mundo de uma forma diferente. Basicamente é essa a ideia. Eles citam o caso dos esquimós, que tem 5 palavras diferentes para o gelo. Então, é como se eles conseguissem enxergar outras partes de gelo diferente de nós. Daqui. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que não faz muito sentido o que ele está falando, mas não cabe bem a discussão aqui. Mas, em geral, esse é o material sobre estruturalismo. É um resumão, né? Eu tenho outras anotações que eu fiz aqui enquanto eu estava lendo
o curso de Linguística Geral, aquelas partes mais preliminares. Umas coisas interessantes é que você vai colocar que seria a tarefa da linguística seria 3, que seria descrever a história das línguas e descrever seu estado atual, e depois disso descrever as leis que permitem a combinação entre os signos da língua. E depois também, uma tarefa dela é definir a si mesma e se delimitar. Então, o que é a linguística, o que é que ele estuda e até onde ela estuda. Basicamente seria isso. O Susi também coloca que a linguística é uma ciência dos signos, só que dos signos linguísticos. Haveria, acima dela, uma ciência geral dos signos, que foi chamada de semiologia, que nessa época não existia, então, até onde eu sei, eu acho que o Susi inventou essa palavra e acabou surgindo dele toda a ideia de semiologia, até as áreas médicas, que tem a semiologia médica também, mas eu não tenho certeza. Ele comenta que nessa época essa palavra não existia, tá? Por isso que eu tô falando isso. Também, essa semiologia estaria abaixo da psicologia social, que seria maior, e da psicologia geral. Então, para o Susi, a linguística seria aqui meio que um sub-ramo da psicologia. E por isso que ele vem muito com essas ideias de psíquico, mental, os estudos do Paul Broca e afins. Beleza. Sim, uma coisa interessante é que ele se aproxima bastante da própria teoria gerativa, e isso é uma coisa que tem esquecido. O Susi fala que a língua é um fato social, é um fenômeno social. Só que a capacidade do ser humano ter uma língua é natural. Ou seja, é como se ele afirmasse a existência de uma base biológica para a linguagem, algo que a teoria gerativa só foi fazer 50, 70 anos depois. E é muito interessante. Então, a faculdade da linguagem é algo natural que permitiria a criação de uma língua em sociedade. Então, a língua é algo que a faculdade da linguagem permitiu criar. Então, ela é meio que tá na nossa biologia. Eu achei isso muito interessante. Sim. E ele vai fazer uma breve análise da fala, da língua e da fala, e vai definir dois tipos de estudo, né? O estudo da língua e o estudo da fala. Ele diz que o estudo da língua é psíquico. Por quê? Porque a língua está na nossa mente. E é meio contraditório, né? É meio que paradoxal. Como é que a língua que é social, o estudo dela é psíquico, sabe? Mas enfim. E ele fala que o estudo da fala é psicofísico, porque embora a língua, a fala seja o produto da língua, ou seja, ela vem da língua, ou seja, a língua permite a existência da fala. A fala, para ser então ela vem do psíquico, mas ela também é dita pelos órgãos da fala, ou seja, é físico, então é psíquico, é físico. Outra coisa interessante também é que o Susi coloca que ele trata a língua como um produto, ou seja, preste atenção, é como se a língua fosse uma coisa acabada na cabeça do indivíduo. O que vai ser uma grande diferença para a teoria gerativa do Chomsky, que vai dizer que a língua que vai afirmar nossa capacidade criativa sobre a língua. Então, para o Susi é como se a gente não conseguisse mexer na língua. É como se o que a gente já sabe está aqui dentro, acabou. Então, é como se fosse essa ideia behaviorista mesmo, assim, de a gente capturar pelos reforços comportamentais que a gente teve, de a gente não ter criatividade linguística. E o Chomsky vai dizer que a gente tem uma criatividade, então a língua vai ser meio que um processo, não um produto. Mas é isso das minhas anotações sobre estruturalismo e até mais.